Olá, me chamo Renan e hoje eu vou falar sobre o meu artigo com o título Fanzines na Pele, o surgimento de novas intersecções midiáticas entre a tatuagem e a arte sequencial. Bem, como adiantei, me chamo Renan Queiroz, sou estudante doutorando no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual pela UFG, sou mestre em Arte e Cultura Visual pela também Universidade Federal de Goiás. Faço parte do grupo de pesquisa Cria Ciber, daqui de Goiânia, que a gente tem um foco em arte, tecnologia, transmídia e poéticas artísticas, além do processo de criação. Sou especialista em UX Design e Learning Experience, além de docência universitária, e sou graduado em Design Gráfico pela Faculdade de Tecnologia Senac-GO. A proposta geral desse artigo é criar um novo gênero artístico dentro da tatuagem. E o ponto de convergência aqui é a união de três conceitos. Então eu tenho a tatuagem, a arte sequencial, baseada no teórico do Will Eisner, além da performance artística. Então, qual que é o objetivo geral aqui dentro desse artigo, dentro dessa apresentação? É mesclar alguns conceitos dentro desses pontos, dessas perspectivas artísticas, né, junto com o quadrinho. Então aqui eu trago o conceito do quadrinho, o conceito do fanzine, o conceito do pós-quadrinho, trazido ali pelo Sebastian Conrad, além do conceito de HQforismo, que foi um termo criado pela pesquisadora Daniele. Aqui a gente traz alguns conceitos que estão presentes na tatuagem, como o conceito de process art, onde todo o processo da tatuagem ela é encarada como um objeto artístico, desde a sua concepção abstrata, passando pela escolha dos materiais e da aplicação correta dos pigmentos para o resultado final. Então todo esse processo ele é caracterizado como um objeto artístico e é assim denominado como process art. Um outro conceito também que eu trago relativo à prática da tatuagem é a questão do flash tattoo, que são situações normalmente em eventos onde os profissionais de tatuagem fazem fazem uma produção de desenhos pequenos, geralmente com características apenas lineares, nada de muito trabalho na parte cromática, na parte de contraste. Então são desenhos curtos, pequenos, que são feitos mais rápidos, e por isso o nome de flash tattoo. Então é um outro conceito que eu utilizo para amarrar conceitualmente para gerar esse novo gênero artístico dentro da tatuagem. Então, de um lado temos a tatuagem, do outro a arte sequencial. Dentro da tatuagem a gente tem o process art e o flash tattoo, além da performance artística, e dos quadrinhos a gente tem os conceitos de fanzine, HQforismo e pós-quadrinho. Então, aí eu trago essas propostas, mesclando a minha prática acadêmica enquanto pesquisador e a minha prática artística enquanto tatuador, porque eu sou pesquisador e tatuador também. Então, um dos conceitos utilizados aqui também, que eu ambientalizo as minhas obras, é o conceito de aurora pós-humana. O que é a aurora pós-humana? A aurora pós-humana é uma ambientação criada pelo artista multimídia
Edgar Franco, também conhecido como Cyberpagé, que é um dos pioneiros ali do gênero poético-filosófico dos quadrinhos. E ele foi pesquisador e criador de um dos termos que é bastante utilizado hoje em dia, denominado HQ-trônicas. E essas obras, dentro da Aurora Pós-Humana, discutem as implicações tecnológicas no cenário contemporâneo. Ou seja, trazendo aquele conceito do autor Philip K. Dick, onde ele traz esse conceito de distopias, onde o autor problematiza o presente através de obras e narrativas que são deslocadas para um futuro ficcional, hipotético. Então, o Edgar, o Cyberpagé, ele traz essa crítica à tecnologia, ao consumo tecnológico presentes no presente, de maneira crítica e reflexiva na sua obra, que tem essa ambientação denominada de Aurora Pós-Humana. Então, pegando esse conceito da Aurora Pós-Humana, a gente criou esse fanzine com o nome de Casulovo, que ela é como se fosse a origem de um outro fanzine, como se fosse os primórdios de uma narrativa já existente, e que aí eles chamam de Casulovo. E aí esse HQforismo, né? Ele é um texto, é um fanzine que é composto por 14 imagens, que 7 foram produzidas por mim e 7 foram produzidas pelo Edgar Franco. Dentro desse fanzine é possível encontrar a imagem junto com o aforismo embaixo. E aí você deve estar se perguntando o que é um aforismo. Um aforismo, ele é um texto curto e sucinto, fundamento de um estilo fragmentário e sistemático, né, na escrita filosófica. Então, relacionado normalmente a uma reflexão de natureza prática ou moral. São textos curtos com uma proposta filosófica e reflexiva densa. Então, dentro desse fanzine do Casulovo, então, temos as imagens com o aporte textual destes aforismos. Então, aqui eu já vou passar algumas imagens do interior da página do fanzine. Então, temos aqui as imagens, os textos, sempre trazendo essa provocação filosófica junto com o texto. Então aqui, depois dessa produção desse fanzine, a gente foi convidado a participar de um festival de artes denominado Cyberpagilanças, que aconteceu ali no Espaço Ruptura, em Goiânia, entre os dias 26 e 27 de novembro de 2022. Ali a gente fez uma performance artística onde cada página foi exposta em uma sala, e os interatores, as pessoas que participavam ali do evento, poderiam adentrar a sala, conhecer um pouco mais do projeto, e se houvesse algum tipo de conexão com a imagem, ela poderia, de maneira independente, escolher aquele desenho para ser tatuado, onde não houve nenhum custo, nenhum tipo não foi feito nenhum tipo de cobrança, apenas o preenchimento ali do termo de responsabilidade e o de anamnese, que são requisitos básicos de biossegurança no processo de tatuagem. Então, temos aqui o exemplo de uma aplicação de decalque no braço da Gleice Kelly, perdão, dentro do evento, né? E aqui eu vou colocar um exemplo de uma performance do Flashbook Zine, que foi o processo de criação de um videoclipe dentro do Festival de Artes da Cyberpagilança. Então a gente teve uma utilização de máscara, foi registrado todo o processo, e toda essa performance ela deu origem a uma criação de um videoclipe de uma banda de Brasília. E, enfim, no final desses 2 dias do evento, a gente teve 12 das 14 tatuagens prontas. Algumas outras foram produzidas depois do evento, né?
devido à falta de tempo mesmo. E temos aí os exemplos de algumas tatuagens que foram realizadas no evento. Todas carregando essas características da tecnologia, do orgânico, levantando essas questões da proposta do universo ficcional do Edgar Franco da Aurora Pós-Humana. Então, assim, o que temos aqui como objeto de discussão é a primeira expressão, ela é pioneira por se tratar da primeira expressão visual narrativa aplicada na pele. Então a proposta sempre foi a de diluir essa narrativa visual na realidade através de interatores, de pessoas que estavam dispostas a serem coautores nessa produção artística. Então aqui não foi questionada a demanda estética, os aspectos estéticos da tatuagem, muito menos a demanda mercadológica. Não foram discutidos os parâmetros estéticos e obras em frente ao que é produzido no mundo da tatuagem de maneira artesanal, de maneira mercadológica. Aqui foi feita uma produção artística da qual a gente propõe uma reflexão sobre esses aspectos de produção artística. Então, todo esse processo está sujeito a análise e crítica, que é o que a gente traz dentro do artigo. Então, tem esses exemplos aqui que foram apresentados sobre essa primeira expressão artística que utiliza-se da pele dos interatores, da narrativa, da apropriação de um universo ficcional e da produção e elaboração de um novo gênero artístico dentro da tatuagem. Eu agradeço imensamente quem acompanha o meu trabalho. Vou deixar aqui minhas redes sociais e aqui o referencial teórico dentro da apresentação. Muitíssimo obrigado. Até a próxima.